Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O primeiro dia de Abril popularizou o jogo da mentira, mas na era atual da desinformação, distorcer a verdade passou a não ser uma brincadeira inofensiva. Na sociedade da imagem emerge o poder de esconder as realidades, atrás das aparências. No discurso político, a verdade pode ser manipulada muito além dos limites tradicionais da propaganda, mesmo para quem afirma ser o detentor exclusivo dessa mesma verdade. Neste 1º de Abril, a pergunta é esta: quanto vale a verdade nos dias de hoje? E para isso convidamos para esta conversa Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica, e João Pereira Coutinho, colunista e professor de Ciência Política. Obrigado por terem vindo aqui à Renascença. João, quanto vale a verdade nos dias de hoje? Mais do que nunca, o valor é mínimo ou é máximo? Depende a quem tu perguntas. Eu diria que, enfim, a verdade continua a valer independentemente do valor que tu dás à verdade. Ou seja, o tipo de relação que estabeleces com a verdade é um problema teu, mas não é um problema da verdade. Ou seja, mesmo aliás quando tu defendes a mentira ou quando tu mentes, mesmo nesses casos tu continuas a estabelecer uma relação com a verdade. Quanto mais não seja a negar a verdade. Agora, eu creio que hoje em dia o que existe não é tanto verdades e mentiras. Eu acho que aquilo que tu estás a ver é a emergência daquilo que um filósofo como o Harry Frankfurt designava como bullshit. Não sei exatamente qual seria a tradução de bullshit, mas o bullshit, a treta, a conversa da treta. Aquilo que tu vês, o Frankfurt nesse ensaio, aquilo que ele afirmava é que o bullshit é muito diferente da mentira. Ou seja, o mentiroso, apesar de tudo, ainda mantém alguma relação com a verdade, quanto mais não seja para negar a verdade. O mentiroso, ou aquele que diz a verdade, são como dois pugilistas que estão no mesmo ringue, só que estão em lugares opostos. Para o bullshitter é indiferente a verdade ou a mentira. A baixa é a qualidade da argumentação. Exatamente, o que lhe interessa é basicamente conseguir um determinado objetivo, independentemente se usa a verdade ou a mentira para o atingir. Mas por vezes, quando baixamos a qualidade da argumentação, não quer dizer que a mentira subsista ou que a verdade venha de cima, quer dizer... Verdade, absolutamente verdade. Agora, no caso do bullshitter, aquilo que lhe interessa é, através de uma cortina de informações, umas parcialmente verdadeiras, outras mentiras completas, outras mentiras inofensivas ou mais perniciosas, o que lhe interessa é atingir um determinado objetivo, independentemente aqui dele estar a respeitar critérios de verdade, de mentira piedosa, etc. E, portanto, eu acho que hoje em dia o que se vê sobretudo é a emergência deste miasma de bullshit. Isabel, quanto vale a verdade nos dias de hoje? Vale muito, é absolutamente essencial para nos orientarmos no mundo em que concorrem versões muito distintas da verdade, digamos. E aquilo que o João dizia é muito certo, porque quando nós falamos da verdade há uma relação ética com um evento, um facto, uma afirmação, não é? Há uma base moral. Não é? Por isso é que há um texto que muitas vezes diz, bem, esta questão da desinformação, da não-verdade, das múltiplas narrativas é uma coisa que vem de uma certa transformação pós-moderna, que vem da filosofia do Nietzsche, que escreveu há quase 150 anos um texto que falava sobre a verdade e a mentira em sentido extramoral e diz que, quer dizer, no fundo, as nossas afirmações são apenas narrativas, porque a relação das palavras com a realidade é apenas convencional. Mas há uma coisa muito interessante que o Nietzsche diz, é que é em sentido extramoral, ou seja, quando falamos na materialidade das afirmações, porque a verdade tem uma instância moral por trás. Não é? Eu posso até estar a dizer uma coisa que pode não ser totalmente correta, mas estou convencido que o que estou a dizer é verdade. Não é? Sim. E por isso muitas vezes, eu acho que quando nós falamos na política, não é o jogo da mentira e da verdade, podem ser versões diferentes, mas que têm uma intencionalidade ética. A minha perspectiva sobre a realidade pode ser distinta daqui do meu querido amigo. Não quer dizer que um de nós esteja a mentir, porque temos uma intencionalidade ética por trás da afirmação. O mentiroso sabe que aquilo que está a dizer não é factualmente
correto. E explodiu o número de pessoas que expandem a mentira de forma talvez ingênua, ou não? Ingênua, eu ou não não sei. propositada. Não propositada, porque as pessoas... Há uma coisa que é muito importante para, creio eu, para navegar a informação, é um certo sentido de suspeita contínuo. E conseguir discernir, não é? Conseguir ler entre aquilo que é o bullshit, a treta, e o que é informação, ou aquilo que pode ser até uma versão incorreta da informação, não é? Quando nós falamos na comunicação e dizemos que o jornalista apresenta a melhor versão da verdade, sim, porque pode haver um outro facto, um outro evento que depois seja subsequente e que permita essa correção. Agora, quando as pessoas não sabem ler a informação, e eu acho que esse é o problema, não é? Portanto, a literacia? A iliteracia, e aquilo que agora se fala muito hoje na tática da nova afirmação flood the field, não é? Portanto, invade o campo com informação e depois estamos com a ver notas. muito agora. Exato, e como é que nós navegamos essa invasão, essa informação contraditória, o que é verdade, não é? Portanto, se as pessoas não têm essa capacidade de suspeitar antes de acreditar. E o cristianismo tem isto, que é uma coisa engraçada, não é? O São Tomé. Vamos lá. Primeiro duvidar para depois acreditar. Sim. E aí está a inocência. Portanto, quando não se tem esse sentido de suspeita base, tudo é idêntico, tudo tem o mesmo princípio de... Toda a informação é comparável e tem a mesma base e o mesmo valor, e não é verdade? O que é que o João queria acrescentar? Estava aí Não, eu estava a pensar exatamente nisto, nesta obesidade de informações, independentemente de serem verdadeiras, falsas ou nem uma coisa nem outra. Mas são propositadas. São propositadas, e nesse sentido é curioso porque normalmente parte sempre do pressuposto de que a tecnologia e a evolução tecnológica vai acabar por dispensar áreas que as pessoas podem considerar mais arcaicas, ou áreas que podem considerar mais ultrapassadas, como por exemplo uma educação formal. E no entanto aquilo que nós vemos é que, à medida que surgem novas formas de comunicação, a educação formal, aquilo que nós até podemos designar como uma educação liberal, uma educação para a liberdade, é cada vez mais necessária, precisamente para sermos capazes de navegar este mar de informações e de fake news e de narrativas e de tentar procurar pelo menos a verdade, ou seja, ou de tentar que daquele mar se possa extrair alguma coisa. E isto representa um patamar novo na forma como nós construímos o conhecimento. Por exemplo, fala-se muitas vezes de John Stuart Mill como o exemplo clássico do liberal clássico, sim, que achava que do debate, do mercado das ideias, do confronto entre ideias, iria acabar por emergir a verdade. Isto é parcialmente verdade, mas é preciso acrescentar que quando Stuart Mill defendia isto, e daí a importância da liberdade de expressão, ele defendia isto para aquilo que ele próprio designava como uma comunidade de pessoas civilizadas, ou seja, ele partia sempre do pressuposto de que este debate era um debate entre pessoas autónomas, dotadas de uma certa educação, de uma certa capacidade, e aquilo que nós vemos hoje é que aquilo que se chama o mercado de ideias, na realidade, é um mercado de ideias sim, mas também deste flow, desta cascata de informações, e nesse sentido a educação formal hoje em dia parece muito mais importante do que em qualquer outra época da humanidade. É essa educação que vai permitir a tal literacia do receptor de toda esta informação, Isabel? Sim, mas tem que ser uma educação que seja formativa, que seja formação, que não seja meramente algo instrumental e técnico e vocacional para saber fazer, é preciso saber pensar. E é aí que nós temos que estar, creio que é a nossa responsabilidade. E já estamos a entrar nas universidades também, estamos, mas não só nas universidades, quer dizer, o saber pensar é uma coisa que começa com o jardim escola, não é? Portanto, não é... Era terrível que só na universidade é que se ajudasse a saber pensar. E tem a ver com coisas tão simples quanto dar autonomia das crianças, saber escolher a liberdade, mas ser responsável, a responsabilidade, não é? O assumir a responsabilidade, o sentir que vou, à medida da minha evolução, tomando decisões, eu sou responsável por elas. E que a responsabilidade não é dos outros. Por exemplo, uma coisa que nós utilizamos muito na língua portuguesa, que é terrível. Eles decidem. Quem são eles? Eles somos nós, não é verdade? Sim. Portanto, a questão é que somos nós. Nós é que somos responsáveis. Dizia o Tocqueville que nas sociedades democráticas
os governos são aquilo que os cidadãos merecem, que escolhem. E, portanto, nós temos que desenvolver essa responsabilidade. Não é uma responsabilidade na vida adulta. Vem desde pequenino. Ainda assim, talvez falte aqui um bocadinho de sentido generalista antes da especialização que as universidades poderão fornecer também, embora tendo sempre presente o espírito crítico que é necessário, presumo eu, numa universidade de qualidade. Claro. Mas a questão é se não é preciso dar a volta aos próprios, até aos currículos, desse ponto de vista, para fomentar que a pessoa formada em engenharia queira apenas e só está preocupada com o seu saber, as suas equações e não ir além disso. É evidente, nós precisamos ter um conhecimento, aliás, isso é um erro das últimas décadas, que é a hiperespecialização. E, sobretudo, nas áreas académicas mais profissionalizantes, o caso da engenharia, sei lá, até da gestão, da medicina, nem tanto, porque sempre tive um lastro muito humanista. Mas algumas coisas que são muito mais vocacionadas para profissões muito técnicas, perdeu-se por vezes este sentido da transversalidade. Porque é que eu estou a fazer as coisas desta maneira e de que forma é que isto... Eu, quando construo uma ponte, estou a fazer uma intervenção social. Como se não houvesse verdade e mentira na engenharia. Exatamente. Estes conceitos existem. Deve existir, eu não tenho aqui um exemplo prático, talvez possa-os lembrar, mas se calhar eventualmente na construção de uma ponte... Com consequências que podem ser penosas. Claro. Exatamente. Quando se deixa passar a mentira em termos de engenharia. Mas é curioso, porque eu estava a ouvir a professora Isabel Gil e há aquela célebre frase do Abel Salazar em que ele dizia: quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E nesse sentido é curioso porque um dos traços comuns deste tempo é o facto de haver esta hiperespecialidade, e depois existe uma coisa que eu acho que é ainda mais, ou pode ser ainda mais perversa, é o facto das pessoas fazerem extrapolações fáceis entre aquela área em que se hiperespecializaram e tudo o resto. Como por exemplo? Dou um exemplo que tem a ver com esta discussão sobre a mentira e sobre a fake news e sobre isto. Normalmente isto acontece muitas vezes, sobretudo à direita e sobretudo nos chamados conservadores mais tradicionais. Aquilo que normalmente acontece é esta ideia de que, enfim, hoje em dia nós temos um presidente como o presidente Trump que tem uma relação muito liberal com a verdade, digamos assim. E aquilo que normalmente se diz é que isto é uma consequência, por exemplo, de modas intelectuais que vieram desde a década de 60, os estruturalismos, os pós-relativismos, etc. Isto é um caso clássico de se usar conceitos ou estruturas de uma área muito específica, relacionada com a literatura, a interpretação do texto, etc., para tentar justificar o que é do plano estritamente ético ou do plano estritamente moral. No fundo, mal comparado, é uma situação muito parecida com aquilo que aconteceu, por exemplo, na segunda metade do século XIX, em que se usou uma teoria científica, o caso do darwinismo, para se falar do darwinismo social, ou seja, para se começar a falar da forma como as diferentes sociedades, na busca pela sobrevivência, têm que conquistar espaço vital, têm que conquistar território, etc, etc. Parece-me uma aplicação bastarda, digamos assim, daquilo que é relevante numa determinada área do conhecimento, mas que não deve ser extrapolada para outras áreas do conhecimento humano e da intervenção humana. Porque uma das questões, João, é que isto não esteve sempre na semente da política, a verdade e a mentira, a propaganda, digamos, o discurso artificial, não faz parte da pele política? Claro que sim. Mesmo a Hannah Arendt, quando escreve o famoso ensaio Lying in Politics, ela não tem nenhuma ilusão de que a mentira sempre fez parte da atividade política, desde sempre mesmo. Platão é, por assim dizer, o exemplo clássico de alguém que procura a verdade, mas mesmo Platão achava que por vezes era necessário a mentira nobre, ou seja, para que toda a gente estivesse no seu lugar, para que todos os homens aceitassem de certa forma a sua ocupação e o seu destino, e portanto a mentira, mesmo pelo grande defensor da verdade, pode ser necessária às vezes em política. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se um estadista contasse toda a verdade que sabe do que se está a passar neste preciso momento no país ou no mundo, as pessoas entrariam em pânico, saltariam de janelas e por aí fora. Portanto, não é possível dizer sempre toda a verdade. Agora, o que a Hannah Arendt identificava era um fenómeno novo. Era a escala da mentira. Enfim, ela tinha visto o que aconteceu no século XX, de facto, mas tinha visto também outro fenómeno. Era um fenómeno em que os políticos
não só mentiam, como acreditavam na mentira. E isso, de facto, é um fenómeno novo, ou seja, porque um mentiroso, apesar de tudo, em princípio, sabe onde está a verdade. Agora, a partir do momento em que a mentira é uma espécie de fluxo de consciência, em que a pessoa deixa sequer de perceber onde está a verdade, isso é um fenómeno Porque novo. já entram no fluxo de mentira, eles já foram criados nesse Exatamente, fluxo, ou seja, é uma câmara de eco em que a mentira se alimenta a ela própria. E, no caso da Hannah Arendt, isso é uma das principais problemas que as democracias podem enfrentar. Foi esse o principal impacto que a comunicação trouxe à política, Isabel? Não, eu acho que a comunicação, eu devo dizer, eu confio e acredito profundamente no poder esclarecedor e democrático da comunicação. E acho que é muitíssimo importante este poder de inspeção do quarto poder, não é? Por isso muitas vezes chamado a comunicação o quarto poder. Agora, aquilo que aconteceu, e pegando naquilo que o João dizia, é justamente há um momento em que a divisão entre em que a incapacidade de saber escolher entre a verdade e a mentira, e a Hannah Arendt diz que este é que é o sujeito do totalitarismo. Não é o ideologicamente mais próximo do nazismo ou do comunismo, como ela dizia, mas aquele que deixou de saber diferenciar entre a verdade e a mentira, porque é manipulável. Não é? E, portanto, quando nós vamos olhar, claro, a informação veio, ou melhor, as novas tecnologias da informação vieram alargar a base de acesso, desde o início do século XX, primeiro, podemos começar com as tecnologias, o que Benjamin chamava a fotografia, o cinema, que dá um acesso coletivo à apreciação daquilo que são as situações sociais e políticas globais, não é? Portanto, os newsreels que apareciam no cinema e que permitiam essa apreciação coletiva, a rádio. E, portanto, começa a existir os jornais com a maior literacia, mas um alargamento da base de acesso. Os mídias sociais vieram explodir de forma exponencial este acesso. E aqui, ao mesmo tempo que isto acontece, há um desvirtuar ou um esboroar daquilo que são as bases éticas da educação, porque as duas coisas não estão separadas, não é? O problema não é o acesso à informação, o problema não está de base na comunicação, porque, como o João dizia, a desinformação existe desde sempre. Nós temos na tragédia grega exemplos de desinformação. Sim. A história da Medeia, não é? Que mata os filhos e tal, mas isso é na tragédia de Eurípides, porque quando nós vamos ver as bases antropológicas da história, há uma base antropológica que conta a história de uma mulher que vem para Corinto, que é muito apreciada porque conhecia as ervas e, portanto, era conhecida como uma espécie de médica primordial. Há uma cabala contra ela, os coríntios rebelam-se, matam-lhe os filhos e depois tem que pagar a Eurípides para contar uma história, uma narrativa que os ilibe. Portanto, a tragédia grega, esta história da desinformação vem desde o início. Agora, o que aconteceu de forma muito rápida no nosso tempo foi este desvincular. Talvez de uma canalização para a hiperprofissionalização. A educação é o que dá acesso a um trabalho, a um emprego e não o que forma intelectualmente. O exponenciar do acesso e a incapacidade da preparação das pessoas para terem informação já agora, neste momento, tudo em todo lado. Não é? Eu acho que esse é um problema, e é um problema nosso, atual, é um problema social. Porque a ética desapareceu desse espaço de comunicação. Evidente. Quem é que coloca a ética no espaço virtual onde agora transponde o mundo das palavras, e até a inteligência artificial dá-nos alguma ajuda, onde se manipula a imagem a nosso belo prazer, ao ponto de nós podermos estar aqui a fazer este programa e alguém conceber com as nossas próprias vozes um programa semelhante, dizendo o contrário do que estamos a afirmar, João. Isto não é um limite muito perigoso? Claro que é. Nesse sentido, é uma novidade perversa do próprio desenvolvimento tecnológico, embora na substância também não é nada de novo. Ou seja, nós vimos, sobretudo nos regimes totalitários, a capacidade que eles tinham de apagar, de acrescentar, de cortar, de refazer a história. Aliás, uma das passagens mais conhecidas
do 1984 do Orwell, é a própria profissão que o Winston tinha, ou seja, ele estava constantemente a reescrever o passado, ou seja, é como se ele, no fundo, reescrevesse o passado de acordo com as exigências do presente, e de certa forma nós também encontramos muito isso. Agora, há uma coisa que a professora Isabel Gil disse e que me estava aqui a fazer pensar, e de facto é uma observação extraordinária, que tem a ver com a incapacidade de pensar, ou seja, que a Hannah Arendt, ela falava do Eichmann, no fundo, tínhamos ali um homem que era incapaz de pensar, ou seja, era aquilo que chocava a Hannah Arendt, para além da banalidade, era a superficialidade daquele homem, ou seja, e de facto eu não sei se nós não estaremos numa situação em que aquilo que era exclusivo daqueles homens que superficialmente seguiam ordens, não faziam distinções substanciais entre o bem e o mal, não é também uma condição do nosso tempo, ou seja, esta superficial, esta incapacidade de pensar para além daquilo que é dado, daquilo que é comandado, daquilo que é presente. E nesse sentido, há também uma certa banalidade do mal na forma como nós nos relacionamos com a informação e com a comunicação e no limite uns com os outros. E isso parece-me verdadeiramente, enfim, assustador. E nesse sentido, Hannah Arendt parece-me que é uma das pensadoras mais importantes para compreendermos a situação em que estamos. O que me leva à questão das lideranças e à questão dos faróis éticos em termos de personalidades, porque havia esses homens maus, digamos assim, que depois sucederam. Supostamente a paz na Europa pode ter sido consequência disso, homens bons, homens que eventualmente teriam outra visão ética da sociedade, evidentemente, em relação ao período de trevas que passámos. Deste ponto de vista, neste estilhaçar virtual, o que é que valem verdadeiramente uma ou duas pessoas neste jogo? Conseguem fazer a diferença? Eu acho que valem muito. Aliás, são determinantes. As lideranças são determinantes. Mas fazem Homens e mulheres. diferença neste estilhaçar? Fazem da mesma maneira que Churchill fez a diferença perante uma sociedade. Nós esquecemos muitas vezes o quão próximas as sociedades europeias estiveram de ser nazificadas. E, portanto, quando nós olhamos para o Reino Unido e vemos, pensamos, bem, porque aquilo que era a base democrática inglesa era, à partida, digamos, uma proteção contra a penetração da ideologia radical do nacionalsocialismo. Se pensarmos que havia o movimento dos camisas negras, havia muita gente, inclusivamente próxima da família real, que advogava os princípios básicos de desigualdade social, rássica, de darwinismo social, que o João falava, aquele racismo estrutural e o sentido de poder autoritário do nacionalsocialismo. E também nos Estados Unidos, Lindbergh esteve muito próximo de ganhar a eleição contra Roosevelt. Ganhou depois três eleições. Aliás, hoje em dia fala-se muito outra vez do terceiro mandato. Não vamos por aí. Não vamos por aí, não é? Mas entre Lindbergh e Roosevelt havia uma ala muito forte ligada àquilo que eram as ideologias radicais advogadas por Rosenberg, Goebbels e Hitler na Alemanha. Portanto, o facto de... Foram as lideranças que fizeram diferença nessa altura. E hoje serão as lideranças. Quais? Bem, as lideranças têm que emergir. Eu volto a dizer aquilo que o Tocqueville disse. Nós temos os governantes que queremos e que escolhemos. E, portanto, em primeiro lugar, eu creio que é importante acreditar na sabedoria do povo. Eu acredito muito na sabedoria do povo. Acho que as pessoas sabem o que querem, apesar daquilo que são as estratégias de manipulação. Acredito, posso estar enganada, acredito que pode haver engano. Pode não ser coincidente com o que pode não pensa, ser, não é? Exatamente, mas acredito, acredito na sabedoria das pessoas. E acredito que em momentos de crise que é necessário avançar e estar disponível para Mas nós servir. tivemos momentos de crise globais. Tivemos, por exemplo, uma pandemia, por exemplo. Não podemos dizer que emergiu um líder ou lideranças. Mas nós não queremos um líder, queremos Então, várias que queremos? lideranças. Nós, quando tivemos a pandemia, foi muito importante o papel que a União Europeia teve, e devo dizer que foi importante dentro da distribuição e da certa polarização que a União Europeia representa, aquilo que foi o papel da Ursula von der Leyen. Não nos esqueçamos que nessa altura tínhamos à frente da Alemanha uma mulher que foi muito importante em várias crises europeias, a Angela Merkel.
não é? E vimos também que Olaf Scholz não foi um grande líder. Vamos ver o que é que vem a seguir, mas que os eleitores alemães, que de facto mostraram alguma sabedoria, eventualmente. Eventualmente, não é? Portanto, e também dizer outra coisa, é o papel da liderança, mas, como dizia o Addison, no man is an island, não é? Portanto, é da liderança e da sua estrutura. Hitler não foi um epifenómeno do mal. Foi um contexto. As raízes do nacionalsocialismo estão no século XIX. Estão no darwinismo social, estão no racismo social que vem do século XVIII. Portanto, há todo um caminho que pode ser, digamos, derrotado em determinados momentos, mas que permanece em latência. Aquilo que nós estamos a ver nos Estados Unidos vem de trás, não é um epifenómeno. E é uma reação contra também alguma radicalização do discurso com agendas que não eram propriamente aquelas que a sociedade com a qual a sociedade se identificava, mas tem raízes que vêm de trás. Só há uma coisa que eu gostava de dizer, há um ponto que me parece neste momento particularmente preocupante, e que tem a ver com Orwell, que tem a ver com aquilo que vivemos há 100 anos na Europa e que tem a ver com a linguagem. Aquilo que significa purgar determinadas palavras, não as utilizar, refazê-las, repensá-las. Quando pensamos que palavras como justiça deixaram de fazer parte dos sites do governo americano, foram purgadas. Há uma lista de palavras que deixou de ser utilizada porque é considerado ideológico. Género, mulher, feminino, justiça, herança cultural e muitas outras, não é? Que são algoritmos, são incidências algorítmicas, algumas perfeitamente, digamos, não diria idiotas, pronto. E de que guião fazem parte esses desaparecimentos de palavras? De um guião soturno que não augura nada de bom, é isso? Porque refazer a linguagem é refazer a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, a forma como pensamos o mundo. Dizer que uma palavra como inclusão é uma palavra ideológica é muito problemático, não é? Porque o nosso modelo de sociedade que assenta na dignidade das pessoas e no respeito à dignidade das pessoas, nós queremos crescimento económico e queremos evitar as desigualdades e combater as desigualdades. Isso significa incluir. E não dizer que uma pessoa que tem determinadas, que é de um determinado sexo, ou que é mulher ou homem, ou que é de uma determinada raça, ou que vem de um determinado país, tem menos dignidade que os outros. Isso faz parte do nosso modelo na Europa, é um modelo cristão de vida, e portanto dizer que inclusão é uma palavra ideológica é algo que afeta profundamente aquilo que são os nossos valores, não é? E portanto eu acho que nós temos que estar atentos à palavra. O Wittgenstein dizia uma coisa, muitas vezes os nossos alunos dizem assim, bem, eu estou a perceber o que quer dizer, mas não consigo expressar. Não é verdade, porque não sabe dizer, não sabe pensar. E portanto nós precisamos ter as palavras certas para o pensamento adequado. E, portanto, quando nos limitam as palavras, é Orwell puro, não é? Estamos a limitar a nossa visão do mundo. Também o nosso vocabulário, não é? E a palavra ideologia tornou-se maldita, não é? Desse ponto de vista é um atributo negativo. Isso é muito ideológico, não é? Exato. João, a ideologia. Sim, repara, é engraçado porque eu estava também a pensar que eu sempre olhei para tentativas de apagar a linguagem como tentativas de apagar o pensamento e o mundo a que essas palavras pertencem. Isso sempre me causou a maior perplexidade. Para voltarmos uma vez mais ao Terceiro Reich, há um estudo do Viktor Klemperer que se intitula The Language of the Third Reich. E, enfim, Viktor Klemperer escreveu um dos diários mais importantes do período do Terceiro Reich e fez este estudo sobre a linguagem que os nazis usavam. E a conclusão a que ele chega é que o primeiro ato autoritário da Alemanha nazi foi a substituição de certas palavras por outras. E nessa substituição aquilo que se fez foi basicamente substituir um código moral por outro, em que palavras como misericórdia, justiça e etc. foram substituídas por palavras que prestavam o seu culto a uma espécie de neopaganismo bárbaro em que a força, a superioridade rássica e outros conceitos popularizados pelos nazis passaram a pertencer à realidade. E, portanto, eu quando vejo tentativas
autoritárias de substituir palavras por outras, não posso deixar de pensar no Viktor Klemperer e na experiência da Alemanha nazi. É sempre um mau princípio. Por outro lado, e como estava a dizer a professora Isabel Gil, de facto é preciso ter alguma fé e alguma esperança nas pessoas. E porquê? Porque é curioso, porque quando nós vemos todas as experiências, ou grande parte das experiências totalitárias ao longo do século XX, elas não foram fenómenos estritamente democráticos. É verdade que Hitler venceu 3 eleições até chegar ao poder, mas é preciso lembrar que as portas foram-lhe abertas por elites que não conseguiram travá-lo. O mesmo aconteceu na Itália fascista, ou seja, não foi a marcha sobre Roma que levou Mussolini ao poder, foi o rei que, à revelia do Conselho do seu primeiro-ministro, abriu as portas a Mussolini. E, portanto, é curioso porque normalmente as democracias tendem a esgotar-se, não é pela base, mas é pelo topo. Recentemente o Larry Bartels, que é um grande especialista, um cientista político, publicou um livro que é da maior importância e cujo título é realmente Democracy Erodes from the Top. Ele analisou basicamente muitos casos do chamado populismo na Europa e a conclusão a que ele chega é que os sentimentos populistas mantiveram-se mais ou menos no mesmo nível. Enfim, há exceções aqui ou ali, mas é o comportamento, muitas vezes, das elites políticas, é o comportamento, muitas vezes, dos jornalistas, é o comportamento, muitas vezes, daqueles que deveriam ser os, digamos assim, os guardiões, os gatekeepers, exatamente, da democracia, que permitiram a emergência de fenómenos antidemocráticos. Mas o João coloca esperança, disse a palavra esperança, um pouco na base. Não há esperança nas elites, então? Não estou a dizer isso. O que estou a dizer é que a função das elites deve ser sempre uma função de vigilância dos valores democráticos, como é evidente. Nós não podemos chegar... É evidente que podemos chegar a um momento em que o povo, as massas, prefiram viver num regime autoritário do que num regime democrático. Curiosamente, eu não conheço nenhum caso histórico em que isto tenha acontecido. Ou seja, não conheço nenhum caso em que tenham sido as massas a destruir um regime democrático. Mas não é preciso ser totalitário, basta ser manipulador. Muitos europeus não compreendem porque é que os americanos votaram em Trump, por exemplo. Certo, mas aquilo que eu estou a dizer é que a ascensão de Trump explica-se não neste momento circunstancial, mas explica-se pela incapacidade que o Partido Republicano teve de também fazer o seu papel. E nesse sentido, os sentimentos populistas, ou pelo menos as preocupações que as pessoas foram demonstrando relativamente a várias coisas, à desindustrialização dos Estados Unidos, a vários destes temas, foram repetidamente expressas ao longo das últimas décadas e o Partido Republicano, por exemplo, foi incapaz de responder de uma forma articulada, racional, estruturada. E isso fez com que a emergência de Trump se tornasse inevitável. Eu pergunto-me se algum líder político consegue chegar a essa liderança, a esse topo, falando sempre a verdade. Desse ponto de vista, não utilizando nunca o artifício da mentira, já que a propaganda e a mentira também fazem parte do discurso político desde sempre. Eu, apesar de tudo, acho que, enfim, as lideranças fazem toda a diferença. E, sobretudo, quando são realmente lideranças. Ou seja, quando nós estamos na presença de sofistas ou de bullshitters, como nós dissemos aqui, há momentos em que falar a verdade é fundamental. E, nesse sentido, o caso do Churchill é um caso clássico. Ou seja, o Churchill decidiu, basicamente, foi um momento de grande coragem, até pessoal, não chegaram a entendimento, a um acordo com Hitler, intermediado por Mussolini. Há 5 dias em Londres, ali em maio de 1940, em que as coisas podiam ter acontecido de outra forma. O gabinete de guerra, por exemplo, achava que para salvar o Império e talvez preservar as Ilhas Britânicas, provavelmente devia chegar-se a um acordo qualquer com Hitler, sobretudo porque a Europa estava de joelhos, a França estava derrotada e a certa altura, e os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, e portanto tudo conspirava para que se escolhesse o caminho mais fácil, que era o caminho que o Halifax defendia, por exemplo. E, no entanto, foi Churchill que, num ato que ainda hoje desperta a curiosidade dos historiadores, como é que foi possível, Churchill chega à conclusão que não, vamos continuar a lutar
E vamos lutar nas praias, nas ruas, enfim, aqueles céus... Acontece quase sempre no final destes conflitos, mutatis mutandis, se calhar é o que está a acontecer num período crítico que estamos a viver, não é? Provavelmente. Essas dúvidas. Provavelmente. Isabel, muito curioso ter falado da linguagem, porque ia colocar na questão dos símbolos. Não pensei tanto nas palavras, mas agora penso que os nossos ouvintes estão a refletir connosco, mas temos visto sobretudo o ataque, sobretudo a edifícios, a monumentos, desse ponto de vista, entre a verdade e a mentira, não é? Colocando em causa o que é a herança cultural, o que é que faz parte das identidades nacionais, regionais. Gostava que falasse um pouquinho sobre isto também. A herança cultural, os monumentos são particularmente importantes para referenciar e representar a forma como uma determinada comunidade, num determinado tempo, olha para o seu presente e para o seu passado. Não é? E, portanto, os monumentos não são absolutos históricos. São situados, são contextualizados, representam um momento próprio da sua constituição e um determinado olhar para o passado. É claro que a história, os eventos sendo realidades verídicas, podem ter interpretações diversas. E aqui entramos na questão da absolutização ou não absolutização dos factos. Ou seja, que, por exemplo, as guerras de ocupação em África aconteceram no final do século XIX. É um facto. Qual foi o seu sentido? Em que contexto é que ocorreram? Qual o impacto na sociedade portuguesa? Temos perspectivas diferentes e dados que vão ocorrendo ou que vão evoluindo, que os historiadores vão descobrindo e que vão encontrando, que permitem um olhar com mais detalhe sobre esse momento. De que forma é que essas guerras de ocupação, a que comunidades é que falam? Não é? O que é que hoje em dia pensamos não só na relação entre aquilo que foi o passado imperial português e as colónias, naquilo que era o sentir de um povo metropolitano num determinado momento da história, mas também na situação dos que foram ocupados, dos africanos, das diversas tribos, das diversas etnias, não é? E, portanto, isso traz um olhar distinto, traz uma comunidade distinta para a apreciação desse momento histórico. Não deixa de ser uma evidência, uma realidade, mas temos olhares diferenciados. Os monumentos refletem valores de comunidades diferentes. Não é? Agora, como é que nós nos devemos relacionar com o ataque às estátuas? Por exemplo? O ataque às estátuas, o destruir da estátua do Saddam, do Stalin, de Salazar em Portugal, agora mais recentemente nos Estados Unidos, todas aquelas figuras nos Estados do Sul que estavam ligadas à Confederação. Eu, por princípio, sou contra a destruição das estátuas. Acho que elas, justamente porque representam um determinado momento histórico, devem ser preservadas naquele local ou noutro. Por exemplo, uma das coisas que acontece em Moçambique, nós visitamos Maputo, toda a estátua do Mouzinho, as estátuas do período colonial português, foram todas preservadas. Estão dentro de um forte no centro da cidade. Estão guardadas. Estão guardadas e estão lá. Deviam ser mais bem, digamos, a interpretação sobre o que é que elas significavam num determinado momento, mas estão todas preservadas dentro de um forte que fica no centro da cidade de Maputo. A destruição das estátuas, a iconoclastia, também não é uma coisa moderna, vem desde o passado, não é? Os bárbaros, quando entraram em Roma, destruíram tudo aquilo que era as estátuas representando os imperadores, deuses, os legados do Império Romano, as igrejas, não é? Portanto, isso faz parte da história da humanidade. Os Budas de Banyan, que foram destruídos pelos talibã, portanto, tudo isso, essa pulsão de destruição dos exércitos e das novas estruturas de poder faz parte, é quase uma determinação antropológica. Mas com terrível. mais informação hoje em dia, isso não deveria ser mais esse passado raro. deve ser preservado, sabe? E aí tem a ver com alguma sofisticação e a formação das comunidades. Nós temos que saber lidar com passados contraditórios e com perspectivas contraditórias sobre o passado e com comunidades que se sentem diferentemente afetadas sobre esse mesmo passado. No caso de Portugal, uma situação é
a Guerra da África, a Guerra Colonial, que afetou de maneiras muito distintas as várias comunidades. E nós continuamos a ter alguma dificuldade em acolher. O Presidente da República falou muito bem no discurso do 25 de Abril há 2 anos, quando diz que nós temos que avançar respeitando o sentir de comunidades diferentes relativamente a este passado comum. Mas temos que avançar. Aliás, 2 coisas. Na Paz de Westfália, que termina a Guerra dos 30 anos, fala-se de uma certa obrigação do esquecimento. Nós temos que saber preservar e esquecer para poder avançar. E no famoso discurso de Zurique, de Churchill, a seguir à Segunda Guerra Mundial, ele fala também neste princípio do perpétuo esquecimento. Para a Europa poder reestruturar-se depois do que foi a Segunda Guerra Mundial e da violência e da morte e tudo aquilo, era necessário nunca esquecer, que é uma data, não esquecer, mas também ser capaz de avançar esquecendo. Portanto, juntar esta dimensão contraditória. E a questão das estátuas e da herança cultural é isto mesmo. Nós temos que ser capazes de lidar com este passado, preservá-lo, contextualizá-lo, não destruí-lo. Não destruí-lo, porque isso, cá está, a repressão, e o Freud explicava isto muito bem, quando passa da psique individual para a psique social. A repressão tem sempre o dom de, mais tarde, surgir de forma explosiva, com consequências inesperadas. Portanto, fica em latência. Aquilo que nós reprimimos, não esquecemos. Fica em latência. Sim. E um dia explode. Portanto, precisamos... É também uma certa profilaxia do passado que temos que ter. João, gostava de ouvir sobre isto. Bom, na realidade... sabe, quando eu vejo discursos que são discursos favoráveis à destruição do património, destruição pura e simples como negação do que existiu ou do que foi, esse tipo de discurso parece-me a outra face da moeda de discursos galvanizadores, falsamente patrióticos, de exortação de virtudes guerreiras, patrióticas ou nacionalistas. Ou seja, para mim é tão incómodo. 2 extremos? São 2 extremos, ou seja, para mim é tão incómodo ver, por exemplo, a exaltação da arte como forma de, enfim, recuperar valores patrióticos, como a negação dessa arte como forma de exorcizar fantasmas do passado. Parecem 2 formas extremas de olhar para a arte e, sobretudo, para o património como ele deve ser olhado, ou seja, como resultado de uma circunstância, mas ao mesmo tempo como capaz de se abrir a interpretações diferentes, como dizia a professora Isabel Gil. E nesse sentido, é evidente que quando nós olhamos para a nossa história, a história do Ocidente, é uma história povoada por terrores da mais diversa natureza. Eu acho que qualquer conhecimento de história, mesmo um conhecimento vago de história, nos diz isso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, aquilo que talvez singularize aquilo que nós podemos designar como civilização ocidental é esta capacidade permanente de erro e expiação. Erro e expiação. Ou seja, é evidente que a escravatura é uma das maiores manchas morais da humanidade, mas ela foi capaz de produzir os movimentos abolicionistas. É evidente que a Europa, no século XX, se autodestruiu em 2 guerras, que quase podemos dizer que são 2 guerras civis, entre 14 e 45. Mas também foi capaz de gerar as instituições das democracias liberais, a salvaguarda de direitos fundamentais. Ou seja, existe sempre uma capacidade de olhar seriamente para o erro e de tentar suplantá-lo, gerando as condições morais ou institucionais para o erro. Mas isso é perdoar ou esquecer? Não significa reconhecer para poder avançar. E enquanto o Ocidente for capaz disso, de contemplar o que fez, mas ao mesmo tempo de criar soluções ou mecanismos para suplantar o que fez, isso para mim é a própria definição do que deve ser uma civilização. Ou seja, é a capacidade de aprender e de ir além, criando condições para evitar o que se cometeu. Ou seja, e nesse sentido, por exemplo, a escravatura, a história da escravatura é indissociável da história dos movimentos para a abolir. As perseguições religiosas são indistinguíveis do esforço de separação do Estado e da Igreja, colocando cada um destes elementos na sua esfera própria. Os totalitarismos são indistinguíveis da criação das democracias liberais do pós-guerra de 1945. Ou seja, não é possível, de forma psicótica,
olhar para uma parte da história, iluminar uma parte da história, esquecendo tudo o resto, que no fundo lhe dá sentido e que no limite a pode transcender. Para fechar, isto implica este passar à fase seguinte um arcabouço do ponto de vista moral / ético muito relevante. Será que temos essas armaduras no mundo contemporâneo tão fustigado por todo o tipo de estímulos deste ponto de vista? Para fechar? Eu sou uma otimista, como sabem, não é? E digo que, claro que sim, se no final de uma guerra genocida, sem 45, conseguimos ter um homem como Adenauer, De Gasperi, Schuman, que vinham de um contexto de fratricida, não é? De sociedades, de uma guerra que matou milhares, centenas de milhares, milhões de alemães, franceses, italianos. Foi uma coisa absolutamente tremenda. E se conseguimos ter estes 3 homens que constituíram as bases daquilo que veio a ser a União Europeia, e que é o maior, digamos, projeto de paz do século XX. Nós esquecemos muito disto, talvez, porque tínhamos tomado a União como algo de garantido, mas não é garantido. E hoje em dia estamos a perceber-nos justamente da facilidade com que as instituições podem ser destruídas, esboroadas, não é? E, portanto, que é necessário estar alerta, que as democracias alimentam-se. Mas foi um projeto de paz de 80 anos, não é? Se isso foi possível depois daquela carnificina, como é evidente, nós vamos conseguir. Muito obrigado pela nota positiva do fecho do nosso programa. Obrigado pela vossa presença. Isabel Capelos Gil e João Pereira Coutinho falaram connosco sobre a verdade nos dias de hoje, neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A conversa na íntegra está nas plataformas de podcast, como é habitual. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Ana Marta Domingos, Beatriz Garcia e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outra conversa.